ser batizado, não define envolver, está sempre à distância. Por quê? Porque essa pessoa não envolveu. Quem chamou ela para ser discípulo de Jesus não envolveu essa pessoa numa obra, não trouxe ela para o meio. Diga para o seu irmão: você tem que estar no meio. Fala assim: quem está no meio arrasta outros para o meio. Você só vai descobrir a sua identidade quando você começar a trabalhar com o propósito, é entender o propósito, é entrar na visão. Ninguém se torna um profissional capaz sem experimentar errar, sem experimentar fazer mal feito. Todo bom profissional, ele experimenta fazer mal feito. Todo pedreiro bom hoje experimentou fazer mal feito. Fez parede barriguda, fez parede penada, fez casa fora do esquadro, fez ela. E nós somos assim. Mas diga assim para o seu irmão: Deus não chamou ninguém perfeito. Diga para ele assim: chamou você. E Ele vai aperfeiçoar você. Amém? Vamos glória a Deus e você. Acredita nisso. Bom, então fala assim: a identidade define quem eu sou. Como que eu vou descobrir quem eu sou? Eu tenho que entrar em ação. Diga assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Deus nos chamou para ganhar almas. Eu estou falando a respeito da igreja de Jesus. Nos chamou o quê? Para ganhar almas. Nos chamou o quê? Para implantar um propósito de nós. E o propósito define quem eu sou. Define quem eu sou. Então, quando você definir, você vai descobrir o propósito. Mas ninguém descobre a sua identidade sem se envolver. Não tem como te preparar sem você se envolver. Não tem como você crescer sem você oferecer para estar trabalhando. Alguém consegue construir um prédio com o braço cruzado? Aí vem um irmão que está bem desmotivado, né? Fala assim: consegue, pastor? Engenheiro. Não. Ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, metendo na planta, trabalhando, para depois chegar apresentando, perder, tem que entender. Se não entender, tem que explicar. Entendeu? E às vezes tem que fazer correção. Às vezes ainda não vem perfeito ainda, tem que fazer correção. Olha para uma casa e começa a ver a pessoa que você vai ganhar para Jesus. Se o pedreiro pegasse a casa pronta, ele não tinha salário, já estava pronto. O galardão é dado a quem constrói a casa. Construir o quê? Um feito. Construir o quê? Deixar o quê? Um legado. Como nós não deixamos um legado na terra? Só deixamos um legado na terra quando nós plantamos a semente de alguém. Eu morro. Mais o quê? Mas a visão não morre comigo. Amém? Diga para o seu irmão: eu vou morrer um dia, meu irmão. Mas eu deixei um legado. Diga assim: a visão vai continuar. E quem pega essa visão, ele sempre é motivado, ele está sempre de olho no alvo, ele está sempre de olho nas metas. Ele gosta de apresentar números, ele gosta de vencer a dificuldade, ele é sempre animado, porque ele entendeu. O que é um crente desanimado? Um crente que não entendeu a visão, que não entrou na visão, que não abriu o coração para a visão. Mas aquele que abriu, pode ninguém comer, mas ele vai porque ele entendeu, acreditou, ele envolveu e ele vai dar fruto. Amém? Então diga assim: Senhor, que eu seja um. Mas assim, um é aquele que faz a diferença. Você descobre também que uma identidade é revestida de poder e significado. O nosso nome não é só para sermos chamados, não somos apenas um grupo, um grupo pequeno, não é só isso. Não somos alguém porque temos uma ideia brilhante, somos uma geração
está levantando. Então o que é isso? O propósito é de Deus. Ele quer nos usar. Irmão, você está vendo outra geração aqui para levantar essa geração? Não, é essa, é você. Então você tem que aprender a olhar para dentro de você. Então diga assim, olhando para dentro de mim. Olhando para dentro de mim. Farei a diferença. Farei a diferença. Então seja entende que você é a geração que Deus quer usar para levantar essa igreja. Uma igreja santa, uma igreja de compromisso, uma igreja santificada, uma igreja com responsabilidade, uma igreja que vai fazer a diferença, uma igreja que tem a mente sendo renovada todos os dias. Aceitar o desafio é aceitar mostrar para o mundo lá fora que essa igreja não é o que o mundo pensa. Essa igreja é que faz o mundo pensar. Entendeu? E ela vai ter o mundo só tem uma direção: de vir para Jesus. Amém? Eu vou ganhar a minha cidade no nome de Jesus. Eu vou ganhar o meu pai no nome de Jesus. O que é isso, pastor? Quando eu começo a entender que é um revestimento de poder e significado, Deus está falando o seguinte: que eu estou no meio de uma geração pecaminosa, uma geração corrompida, e Deus está pegando umas pessoas específicas para criar o que? Uma geração sem corrupção. O mundo vai rir de você, mas eles vão ter que procurar aquela pessoa que eles viram. Porque essa pessoa que não se importou é que vai fazer a diferença. O mundo hoje está tão corrompido, irmãos, que vocês estão sentados ali vai entender que se decidir hoje achar um honesto na terra para administrar o Brasil, todo mundo vai falar assim: não existe. Até os crentes vão falar: misericórdia, cheio de desmotivador, né? Até os crentes vão se motivar. Não, tem sim. Se eu tenho aliança com Deus, Deus vai levantar um que não se corrompe. Eu tenho que crer em Deus. Não é o que eu estou vendo, eu tenho que crer no que vai acontecer, que não está acontecendo. Então Deus vai tirar, está tirando um povo do meio do mundo que está corrompido e gerar um povo que não aceita ser vendido, não aceita ser comprado. Por quê? Porque já foi comprado no Senhor de Jesus. Amém? É esse povo, essa característica de pessoa é que vai implantar o reino de Deus na terra. Você quer ser essa pessoa? Né? Então diga assim: eu tenho que ser santo em meio a uma geração corrompida. E quando eu tenho as características desse revestimento de poder, o que eu faço? Eu trabalho o tempo todo para fazer o quê? Para ser aquilo que Deus queira que eu seja. Entendeu, irmão? Então fala assim, quem entende a visão tem uma identidade. Quem tem uma identidade procura ser aquilo que Deus espera. Entendeu agora? É isso que estamos aqui. Uma identidade nos posiciona para a ação. Ou melhor, somos capazes de cumprir o nosso destino e levar uma vida de quê? De santificação e também de satisfação, e não desperdiçar tempo com coisas erradas. Vamos procurar acertar, vamos procurar não pegar, vamos procurar não atrasar a vez, vamos procurar andar para frente. Somente quando nós temos clareza da nossa identidade, e nós começamos agora a acertar. Clareza da identidade, o que é? É a pessoa que de fato
toma uma posição, se posiciona para agir. Diga assim: eu tenho que agir. Vou agir de forma certa. Diga assim: eu não vou esperar. Eu não vou ficar esperando a vida inteira. Eu aprendo aqui e faço lá. Aprendo aqui e faço lá. Então, por isso que faz o treinamento. Porque aí a pessoa vai fazer aqui e vai exercer na prática. É o seu estágio. Foi assim que Jesus fez. Ele ensinou e testava o conhecimento dos seus discípulos. E quando nós aceitamos a proposta, nós crescemos. Então diga assim: eu tenho que aceitar essa proposta. Diga assim: eu não posso ser uma igreja paralisada. Tem que ser uma igreja que movimenta, uma igreja que gera almas ao Senhor Jesus. Uma identidade define também a sua mentalidade. Olha só, a nossa mentalidade está ligada à imagem que temos de nós. Se você pensa que você é incapaz, se você pensa que você não consegue, você não vai conseguir. Vamos olhar uma passagem na Bíblia, né? Deus pediu a Moisés para levantar 12 motivadores. Diga assim: 12 motivadores. E aí eu acho que Moisés esqueceu dessa observação. Ele arrumou 12 príncipes e enviou. Não quer dizer que é príncipe que é motivado.